Fala motorista, tudo bem contigo? Semana passada publiquei um vídeo aqui no canal, um vídeo bastante longo, falando sobre os 4 principais fatores que você precisa estar atento. Seja antes mesmo, o ideal que fosse antes mesmo de começar, mas se já está aí já está na jornada, talvez sejam 4 pontos que você precise repensar. Pois muito bem, esse vídeo ficou um tanto longo e o que nós vamos fazer agora, a partir dessa semana, nós vamos segmentar. Vou gravar aqui 4 vídeos, um sobre cada aspecto, um sobre cada um desses fatores, onde a gente vai poder entrar em mais detalhes e poder analisar com mais calma cada um deles. E hoje é o primeiro desses 4 vídeos e eu te convido, vem comigo, vamos assistir até o final. Fala meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre há um pouco mais de 2 anos. Quero começar te agradecendo por estar aqui mais uma vez assistindo o meu conteúdo e também já pedir teu apoio. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Assim você ajuda o canal a crescer e mais motoristas aí vão poder ter acesso à informação. Fica comigo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre as nossas principais ferramentas de trabalho, sendo nós motoristas de aplicativo, certo? Pois muito bem, sendo nós motoristas de aplicativo, qual é a nossa principal ferramenta de trabalho? É o nosso carro. E sobre o nosso carro, nós temos que levar alguns pontos em consideração na escolha do carro e avaliar se aquele carro que a gente já tem, que a gente pretende usar para trabalhar, se ele realmente é um carro viável para essa atividade. Bom, e entre as características principais de um carro que a gente deve levar em consideração, que a gente deve analisar para poder verificar se esse carro é um carro viável, se o carro apresenta boas condições para a gente trabalhar nessa profissão, a principal delas é o consumo. Inegavelmente o consumo de combustível é o que a gente deve se atentar mais. Afinal de contas, é o nosso principal gasto no dia a dia, é o que mais leva dinheiro no nosso dia a dia, é o consumo de combustível. Então, o primeiro ponto que nós temos que considerar na hora de escolher com qual veículo a gente vai trabalhar é o consumo. E aí a gente precisa considerar o consumo com ar-condicionado ligado. Existe aí uma grande polêmica, uma grande discussão, um grande debate a respeito do uso do ar-condicionado. Tomou conta aí dos principais canais aí que falam a respeito de transporte por aplicativos. E sobre esse aspecto do uso do ar-condicionado, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, você poder clicar ali e verificar um vídeo que eu gravei anteriormente falando a este respeito. Um outro aspecto importante que a gente deve considerar na hora de escolher qual veículo a gente vai trabalhar é o custo de manutenção desse carro. Porque um carro que vai rodar nos aplicativos, ele tem uma manutenção muito maior do que ela tinha antes. Se tu vai usar um carro que tu já tinha e tu tinha lá um determinado gasto anual com manutenção do teu carro, com troca de óleo, com suspensão, com freio, enfim, usando no aplicativo tu vai potencializar esse teu gasto, e muito, e bastante. Tu vai rodar muito mais do que tu rodava antes. Eu, por exemplo, rodo mais ou menos 6.000 km por mês. Tem gente que não roda um carro para uso familiar, ele não roda 6.000 por ano. Bom, o fato é que você não vai ganhar mais nas plataformas. A Uber e a 99, elas não vão te pagar mais, elas não vão aumentar as tarifas. A única forma de tu ganhar mais é rodando mais. Rodando mais, se você aumenta a sua quilometragem rodada no mês, naturalmente você vai ter um maior custo de manutenção. Por isso é muito importante você considerar o custo de manutenção do seu carro. Aquilo que você rodava, se tu vai pegar aquele carro que tu já tinha ele lá na tua garagem, tu vai rodar por mês o que tu rodava por ano, provavelmente. Isso vai te trazer uma troca de óleo e filtro a cada 40, 50 dias. Tu vai ter um gasto com freio muito mais elevado do que tu tinha antes. Tudo vai ser potencializado. Por isso é tão importante se preocupar com o consumo de combustível e com o custo de manutenção desse carro. Outro aspecto
que gera uma certa discussão aqui, um certo debate a respeito disso, certo? Você vai pegar, vamos pegar um exemplo assim, você vai pegar aquele carro que você já tem, imagina que você tem lá um Gol em perfeito estado, muito bom, um Gol maravilhoso, custo de manutenção é baixo, consumo é bom, dá para se dizer que tem um consumo bacana, porém, esse carro te coloca apenas na categoria X, certo? E dentro da Uber e dentro da 99 tu vai atender o Pop e o Negocia, foge desse Negocia aí, tá? E aí a gente tem que pensar o seguinte, esse carro vai me rentabilizar o suficiente? Porque você vai ganhar dinheiro, com toda certeza vai. Mas será que vai ser um ganho suficiente para cobrir, para atender as tuas necessidades pessoais, além do custo do teu carro? Às vezes, se você não tem o carro e você está pensando em adquirir um carro, eu recomendo que você escolha um carro que te coloque dentro da categoria Comfort, tá? Porque comprovadamente, tá? Isso aí, você vai encontrar informação na internet que vai te comprovar isso que eu vou te falar agora. Dentro da categoria Comfort, você vai ganhar de 20 a 40% mais do que na categoria X. Se você trabalhar bem, trabalhar certo, você vai ganhar tranquilamente 40% mais do que ganharia fazendo as mesmas corridas na categoria X. Outro detalhe importante, não está escrito em lugar nenhum e nunca as plataformas vão admitir isso, é que elas vão direcionar as melhores corridas para os motoristas que tiverem os melhores carros. Falei sobre isso no outro vídeo, tá? Eu rodo com Fiat Cronos, ok? Que me coloca dentro da categoria Comfort, da Uber. Mas a 99 não aceita ele como 99 Plus. Muito bem, tive um problema com o carro, trabalho com carro alugado. A locadora precisou fazer a substituição desse carro, porém no dia que eu tive o problema, eles não tinham outro Fiat Cronos para me repor e cederam lá um Voyage. E tudo bem, o Voyage é um excelente carro, só que naquele período que eu fiquei trabalhando com o Voyage, eu não peguei uma corrida decente, uma corrida no padrão das que eu faço normalmente rodando com Fiat Cronos. Primeiro que o Voyage não entra na categoria Comfort mais, certo? E mesmo no X, que é a categoria que ele atendia, e no 99 Pop, ainda assim eu não peguei corridas equivalentes às que eu faria com o Fiat Cronos, mesmo no X e no 99 Pop. Então, para fechar essa questão de qual veículo você deve escolher para iniciar a trabalhar, tudo bem se você já tem um carro e quer iniciar com aquele lá, perfeitamente. Agora, tenha consciência disso que eu acabei de falar aqui, a respeito de que categoria tu vai te enquadrar e que resultado tu deve esperar dentro dessa categoria. Ainda falando sobre o veículo, sobre o carro que tu vai utilizar, tu tem que considerar outra análise que a gente tem que fazer. Carro próprio ou carro alugado? Comprar um carro, assumir um financiamento para pôr esse carro a trabalhar ou alugar um carro? Se tu já tem teu carro, tudo bem, você já tem um carro, eu recomendo que você inicie com esse carro que você tem, tendo a consciência da depreciação que o seu bem, o seu patrimônio vai sofrer em um curto espaço de tempo, ok? Então analise bem consumo do seu carro, custo de manutenção desse carro que você vai utilizar, e o quanto ele pode te rentabilizar, em que categoria ele vai te enquadrar, se vai valer a pena trabalhar no X com esse carro que tu tem na tua mão, ou se talvez você deva fazer algum investimento e pegar um carro um pouco melhor, talvez até alugar um carro se for o caso. Passando agora para um segundo ponto, quando se trata de ferramenta de trabalho, depois do nosso carro, com certeza o celular é a nossa segunda ferramenta de trabalho, mais importante que a gente tem. Não tem como a gente trabalhar nesse universo de aplicativos sem ter um bom celular. Claro que um celular custa caro.
E eu não sou nenhum expert aqui em celulares para poder te falar a respeito disso. O que eu posso te assegurar é que tu precisa de um celular com uma boa capacidade de processamento, com uma boa memória interna e que tenha o sistema operacional, o Android, vamos falar de Android, pelo menos que ele rode o Android 10, tá? Por quê? Porque algumas atualizações vão chegar e o teu celular não vai suportar, não vai comportar esse tipo de atualização. Alguns aplicativos que você precisa ter trabalhando em conjunto com o da Uber e da 99, que vão facilitar o teu dia, talvez eles não rodem na versão mais completa dele, se não for um Android mais atual. Da mesma forma, ele precisa ter uma boa capacidade de processamento, porque tu vai rodar vários aplicativos ao mesmo tempo. Tu vai rodar um aplicativo de navegação, seja o Waze ou seja o Google Maps. Não navegue pelos mapas das plataformas, em especial da Uber. É péssimo, vai te colocar em fria. Então use um bom aplicativo de navegação da sua preferência, seja o Google Maps ou seja o Waze. Tu vai rodar, no meu caso, eu trabalho com 2 aplicativos, eu atendo Uber e atendo 99, e eu mantenho os 2 ligados quando eu estou parado. Então ele precisa ter essa capacidade de funcionar esses 2 aplicativos simultaneamente. Eu uso um terceiro aplicativo, aliás, eu uso mais 2 aplicativos que vão me ajudar muito. Eu uso a Stop Club, que me ajuda a tomar uma decisão sobre se a corrida é boa, se ela é vantajosa, se ela vale a pena. Me ajuda a calcular meus custos também, nós vamos falar sobre isso daqui um pouco mais. E o aplicativo da Stop Club, ele precisa de um outro aplicativo, que seria o MacroDroid, para funcionar suas macros, tá? A Stop Club fornece algumas macros que o MacroDroid vai fazer ela funcionar e elas vão te ajudar. Procura essa informação aí no YouTube, tem bastante gente falando. Recomendo você assistir o canal do Bispo, tá? Bispo da Uber, um canal bastante didático, bastante explicativo, e te ensina muito sobre configurações do telefone e configurações aí da Stop Club e do MacroDroid. Finalizando então a respeito do celular que você deve usar, não estou dizendo para tu comprar um iPhone 15, ok? Mas que tu invista um pouquinho. Talvez compre um celular novo para ti e bota o teu pessoal para trabalhar. Usa um celular só para trabalho. Libera espaço, tira tudo de aplicativo que tu não precisa para trabalhar e deixa esse celular apenas para trabalho. Certo? Então que ele tenha uma boa capacidade de processamento, que ele tenha um bom espaço de armazenamento interno, porque tu vai rodar com no mínimo Uber, 99, um aplicativo de mapa de navegação, mais um Stop Club, mais um MacroDroid. No mínimo tu vai precisar disso aí para trabalhar. Então capricha aí no celular. Na descrição desse vídeo aí tem um link onde tu pode cotar alguns celulares que vão funcionar muito bem para ti. É uma questão de ponto de vista, tá? Sobre ferramenta de trabalho. Você tem que se considerar como uma ferramenta de trabalho. Você, o seu corpo, a sua saúde, você tem que levar em consideração que você é uma ferramenta de trabalho. E como todas as outras, como o teu carro tem que ter uma manutenção adequada, como o celular tem que ter um funcionamento adequado para tu poder trabalhar melhor, o teu corpo tem que estar funcionando bem. E como é que tu vai adquirir esse bom funcionamento do teu corpo? Com as seguintes, priorizando algumas coisas. Você precisa deixar de negligenciar essa realidade, que o teu corpo é uma ferramenta de trabalho. E ele tem que funcionar redondinho como todo o resto. Você precisa considerar que você tem que ter horas de descanso. Muito embora a gente precise trabalhar muitas horas para poder ter um bom resultado, eu defendo que você precisa trabalhar no mínimo 12 horas, de 10 a 12 horas mínimo por dia, para ter um resultado bom. Se tu quiser ter um resultado excelente, tu vai ter que estender isso até 14 horas de trabalho, pelo menos, por dia. Porém, você precisa ter descanso. Eu faço e recomendo, no mínimo 3 pausas no decorrer dessas 12 horas. Alguns intervalos pelo menos 2 intervalos aí de 15 minutos, tá? Para tu descer do carro,
dar uma caminhada, dar uma alongada, esticar as costas. E um intervalo um pouco maior de 30 a 40 minutos pelo menos, que é para poder comer, te alimentar, almoçar, comer comida de verdade. E aí você come, dá uma relaxada, dá uma descansada. Eu dou até uma cochiladinha nessas pausas de 15 minutos que eu faço. Às vezes eu consigo dar até uma cochiladinha dentro do carro, certo? Ainda falando sobre descanso, você precisa ter um bom descanso à noite. Você precisa dormir à noite, dormir bem para estar bem no outro dia. Dirigir cansado não é brincadeira, não é fácil. Você precisa se alimentar muito bem, certo? O natural, o normal do motorista de aplicativo é a gente comer qualquer porcaria. De preferência que seja bem baratinho e que principalmente seja rápido. Mas isso vai trazer consequências lá na frente, inevitavelmente. No início eu fazia exatamente dessa forma. Não parava para comer, comia qualquer porcaria que eu passava na rua e eu via. 5 pila um pastel com café preto. Nossa, eu adoro pastel com café preto, mas também não dá para comer em qualquer lugar. Eu particularmente costumo trazer de casa um lanche comigo que eu faço na primeira pausa da manhã. Por volta de 10 da manhã ali eu dou uma pausa, faço meu intervalinho ali de uns 15 minutos, como esse lanche que eu trouxe de casa, foi preparado por mim. Eu sei que está tudo tranquilo ali com relação a questões de higiene e conservação desse alimento. Trago meu cafezinho comigo dentro do carro também, faço meu intervalinho. Ao meio-dia eu busco comer comida mesmo, arroz, feijão, alguma coisa do tipo, carne, certo? E à tarde sim, eu paro em algum local que me pareça ok esse local e como alguma coisa rápida e com um custo baixo, né, de preferência. Recentemente aí a gente teve 2 influenciadores aí desse setor de motorista de aplicativo, bem conhecidos nacionalmente, provavelmente você conhece também, um colega lá de São Paulo e um colega da Bahia. Tá? Os dois vieram a público aí relatar problemas de saúde que eles estão enfrentando. Eles publicamente assumem que negligenciaram essa questão de cuidados com a saúde, cuidados com a alimentação, negligenciaram o descanso necessário, se colocaram muitas horas de trabalho, porque há uma necessidade, a gente precisa realmente trabalhar muito, mas foram negligentes com isso e estão pagando um preço. Tiveram que ficar afastados do trabalho por alguns dias, isso fez cair a renda da família, né? Isso é ruim. E agora, mais recentemente, aí o colega lá da Bahia passando por um problema muito pior, que não sabe quando ele vai poder realmente voltar à atividade de forma plena. Então, cuidar do nosso corpo não é brincadeira, é uma necessidade que a gente tem. E hoje eu vou ficando por aqui. O que tínhamos para falar hoje era exatamente isso, sobre as nossas ferramentas de trabalho, nosso carro, celular e nós mesmos, nossa saúde, o nosso corpo. Te agradeço mais uma vez por ter ficado comigo até o final. Vou pedir mais uma vez o teu apoio. Te inscreve aí, dá o teu like, compartilha esse vídeo. Te cuida aí na caminhada. Te desejo boas corridas, um forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.